Quero compartilhar um livro clássico, um livro extraordinário que eu terminei de ler e que tem muita gente que está lendo hoje em dia, que é uma boa notícia. E você com certeza vai encontrar esse livro nas livrarias, na internet, nos sites aí, porque é um livro que se tornou um best-seller mundial. E é um livro que foi escrito há quase 2000 anos atrás. Eu estou falando de Meditações do Marco Aurélio, tá? Essa versão é a versão em inglês que eu peguei aqui, mas tem várias versões disponíveis em português. E é um livro, como eu falei, extraordinário, porque começa pela ideia de que ele foi escrito por alguém que era um imperador romano. O Marco Aurélio foi imperador romano no século II depois de Cristo. Então, imagine que essa pessoa, né, era a pessoa mais poderosa do mundo, você ser o imperador romano, né, o Império Romano com toda a sua grandiosidade. E ele escreveu o livro, ele que é considerado até hoje chamado de um imperador sábio, talvez de todos os imperadores romanos, o mais sábio de todos. Ele escreveu Meditações não como um livro para as outras pessoas lerem, mas como algo para que ele pudesse se relembrar. É quase, não chega a ser um diário, porque o diário muitas vezes a gente escreve coisas do dia a dia, o que aconteceu e tudo mais. Na minha opinião, esse livro que ele escreveu, ele é um livro de reflexões, de autorreflexões e de reflexões sobre como se portar em relação à vida. Mas ele escreveu para ele não escreveu para outras pessoas lerem necessariamente. Mas nós tivemos aí a sorte desse livro chegar nas nossas mãos, né, milhares de anos depois. Então, para mim, eu queria começar dizendo que o que me impressionou foi o próprio ato de escrever o livro dessa maneira que ele escreveu, quer dizer, como algo que é um repositório de reflexões, é um lugar onde eu vou reavaliar a minha situação na vida, eu vou repensar como é que eu estou me comportando na minha vida. Eu vou escrever nesse livro lembretes para mim mesmo. Então tem até a forma como ele escreve, muitas vezes em parágrafos, em subtítulos. Então tem capítulo 1, item 1, aí ele vai lá e coloca um parágrafo simples ou uma frase. Item 2, tem outro parágrafo. Então ele colocou esse livro, ele estruturou o livro muito como algo que seja um lembrete para ele atuar no dia a dia. E isso por mim já é fantástico, porque é algo que a gente pode usar na nossa própria vida. Essa capacidade de refletir, essa capacidade de parar, de pensar, de olhar e falar: como que eu estou interagindo no mundo? O que eu preciso fazer de diferente? O que eu preciso fazer de melhor? Será que eu estou me portando de uma maneira assim ou assado? Como é que as outras pessoas estão me percebendo? Né? Qual o impacto que eu estou fazendo nas outras pessoas? Qual o impacto que eu estou tendo no meu trabalho, na minha vida pessoal? Qual que é o impacto que eu estou tendo na sociedade como um todo? Então, essas reflexões estão presentes nesse livro, Meditações. Outra coisa importante, eu até fiz algumas anotações aqui para falar para vocês, é que o Marco Aurélio, ele era um filósofo, não no sentido um filósofo acadêmico, é lógico, ele era um homem prático, ele era um líder de exércitos e tudo mais, ele era um político, mas ele era um filósofo no sentido de alguém que estudava, alguém que apreciava maneiras de enxergar a vida, alguém que refletia. E a linha da filosofia que ele seguia era o estoicismo. E o que é o estoicismo? O estoicismo é uma linha filosófica que foi criada na Grécia Antiga. Naquela época nem era tão antiga assim, né? Porque o Marco Aurélio viveu ali em torno de 400, 500 anos depois da criação do estoicismo. Então o estoicismo vem do século III a.C. E muito do que ele fala no livro, na verdade, ele está falando a linguagem do estoicismo. E algumas coisas, inclusive, ele pega emprestado de filósofos estoicos. Então, o estoicismo acredita na importância da virtude.
da virtude humana, que um dos grandes objetivos nossos da nossa vida é desenvolver as nossas virtudes, se tornar uma pessoa virtuosa, se tornar uma pessoa melhor. Quais virtudes são essas? A virtude da coragem, a virtude da sabedoria, a virtude do amor. Outra virtude muito importante para os estoicos, e o Marco Aurélio fala muito disso no livro, é a disciplina, é a autodisciplina, a capacidade de você controlar os seus desejos, de você usar a sua razão para controlar aquele lado seu que vai tomar decisões muitas vezes baseadas numa paixão, baseadas numa vontade em cima da hora, mas que na verdade não são decisões sábias. Então ele fala muito disso no livro. Por que esse foco nas virtudes? Porque as virtudes vão nos ajudar ao longo da vida, porque a vida é cheia de acontecimentos imprevisíveis, né? E isso é um outro grande tópico do livro Meditações, do Marco Aurélio, porque é um tópico central para o estoicismo. É a capacidade de a gente observar, perceber o que está acontecendo comigo, e se o que está acontecendo comigo é algo que eu controlo, e aí sim, se eu controlar, eu devo reagir, eu devo me posicionar, ou se é algo que está acontecendo comigo que eu não controlo. E aí, se eu não controlar, eu tenho que aceitar, eu tenho que estar em paz com aquilo, né? Alguns dos exemplos desses eventos, né? Lógico, aquilo que eu controlo é fácil identificar, né? Como que eu estou no mercado de trabalho, onde que eu quero trabalhar, como é que eu vou me posicionar numa entrevista, como é que eu vou me posicionar numa situação familiar, num diálogo e tudo mais. Tudo isso eu controlo. O que eu não controlo são eventos geralmente grandes, né? Quando infelizmente tem um falecimento na família ou nos amigos, uma situação imprevista de violência ou algo positivo, inclusive, né? Às vezes eu não vou ter a capacidade de controlar que eu ganhei uma herança, eu ganhei na loteria, enfim. Então, o incontrolável não tem jeito, faz parte da nossa vida e está muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Então esse é outro grande tema do Meditações. Um aspecto importante que o Marco Aurélio traz é o quanto que a vida é transitória. E ele fala muito disso ao longo do livro para se lembrar de que até que ponto vale a pena eu me estressar com certas coisas. Ele comenta que situações do palácio, situações de ter que interagir com pessoas que são pessoas desagradáveis e tudo mais, mas depois ele coloca lá e fala, olha, daqui a um tempo todos nós estaremos mortos, né? E isso pode soar muito pesado para a nossa cultura de hoje em dia, essa cultura onde tudo tem que ser alegre, tudo tem que ser sorriso, tudo tem que ser motivação, mas é a realidade, a gente tem que encarar essa realidade e eu acho que é uma lição bacana dos estoicos, a transitoriedade da vida. Então, quando eu penso e eu tenho essa clareza que a vida é transitória, que tudo se transforma e que a morte vai chegar para todos nós, eu começo a pensar muito mais no meu legado, eu começo a pensar muito mais na qualidade da vida que eu tenho hoje e como viver essa qualidade no dia a dia. Isso é uma mensagem muito forte do livro e que é tão atual, né? Não é à toa que o estoicismo está vivendo esse renascer aí, porque é algo muito atual. Viva bem, aceite que um dia todos nós vamos morrer, mas viva bem e viva intensamente cada dia da sua vida, tá? Outros aspectos que eu achei assim muito legais, né? Eu já falei aqui de fazer essa distinção entre aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla, né? E a importância de você se colocar numa posição de autor da sua vida, né? De líder da sua vida em tudo aquilo que você controla. E tem muita coisa que a gente controla na nossa vida. Como a gente vai reagir, como a gente vai tratar as outras pessoas, tudo isso depende da gente, né? Outro aspecto fundamental que também está muito presente na nossa cultura atual, a capacidade de separar fatos de interpretações. Ele fala bastante disso no livro, tá? Um exemplo são os relacionamentos humanos. Eu quero trazer um exemplo de dia a dia porque todos nós interagimos com outras pessoas.
E todos nós na nossa vida temos às vezes aquela pessoa que pode ser um pouquinho de calo no nosso sapato, né? Você fala, puxa, eu tenho que trabalhar com aquela pessoa não é uma pessoa fácil de lidar e tudo mais. Vamos separar os fatos das interpretações, porque quando eu separo os fatos das interpretações, eu tenho a capacidade de me libertar da situação e de entender e de ver o ser humano por trás de todas as histórias que eu estou contando para mim mesmo, que é um outro grande tema do Meditações, a capacidade de ver a essência das coisas, tá? Então, imagine que você tem que trabalhar com um colega que é uma pessoa que é difícil. Eu não sei, vamos colocar aqui que essa pessoa é muito assertiva, essa pessoa fala com muita assertividade, essa pessoa quer que as coisas sejam feitas na hora, no prazo, não tem muita paciência e é uma pessoa que fala o que pensa, não tem filtro, tá? Paramos por aí, essas são as observações desse exemplo que eu estou trazendo aqui. Tudo isso são fatos. A dificuldade que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente começa a criar tanta minhoca na nossa cabeça, tanta história sobre essa pessoa, né? Se for um chefe é porque essa chefa quer me demitir, quer me jogar para debaixo do buraco, quer me prejudicar. Se for um colega de trabalho, é alguém que está querendo usar isso para poder crescer, para poder se vender mais do que para o chefe e tudo mais, né? A gente começa a criar tanta história, que a história toma conta da situação. E a gente fica cego, a gente não consegue enxergar mais quem é a pessoa por trás de todas aquelas histórias que estão em cima dela. Mas aquela pessoa, ela tem uma família, ela deve ter um parceiro, uma parceira, deve ter filhos. Existe um outro lado dessa pessoa que você não está enxergando, né? Existe uma essência dessa pessoa que você não está enxergando. E quando eu começo a tirar essa casca toda dessas histórias, dessas interpretações, eu começo a ver a essência, eu vou perceber que essa pessoa é muito mais humana do que aquilo que eu tinha projetado anteriormente, tá? Então é uma capacidade de fazer esse exercício para poder realizar, para poder trazer empatia para o relacionamento. Porque no final eu vejo que tem um ser humano ali que tem os seus medos, que está querendo se mostrar, está querendo se vender na empresa porque também tem medo de perder emprego, também tem conta para pagar, também tem uma família para sustentar, né? Então vamos separar as histórias dos fatos e vamos nos apegar mais aos fatos. E, por fim, é um tema que está presente no livro inteiro, que isso também vem do estoicismo, esse olhar, essa valorização para a nossa capacidade de ser alguém sábio, de se tornar sábio. Essa busca pela sabedoria, essa busca pela razão, né? Tem vários momentos em que ele fala sobre a capacidade de razão, de raciocinar e tudo mais, mas que é o que nos diferencia dos animais e tal, mas a razão, a própria palavra razão ou raciocínio é algo que ficou muito atrelado no nosso momento atual, na nossa sociedade moderna, com lógica, com a capacidade de pensar logicamente e tudo mais. Mas, na verdade, a definição que ele está trazendo é muito mais ampla. É a definição de sabedoria. Então, a definição de você... A simples capacidade não só de você fazer um cálculo, de você raciocinar no sentido de planejar o futuro, não. É a sabedoria de observar como você observa. É a sabedoria de prestar atenção em como eu estou enxergando a situação, né? É a sabedoria de se olhar e se ver de fora também. Em muitos momentos é isso. E isso também tem uma conexão com o transcendental, com o espiritual, que para o Marco Aurélio era o logos. E o logos, que é essa palavra grega que vem, que se a gente fosse traduzir seria lógica, mas de novo, não é lógica nesse sentido de cálculo nem nada. O logos está relacionado à sabedoria. E também tem uma interpretação transcendental do logos que pode ser visto como Deus também, né? Então tem vários momentos que ele fala no livro do logos, ele está se referindo a Deus, e tem outros momentos que ele está se referindo à nossa sabedoria, a nossa capacidade de
racionalizar as coisas, né? Então é como se a razão, essa capacidade fantástica que a gente tem aqui, fosse uma ponte entre, para eu me melhorar, para eu me aprimorar, para eu me desenvolver, para eu gerar novas virtudes, para eu despertar minhas virtudes, para que eu vá me transformando cada vez mais em alguém próximo à imagem e semelhança de Deus. Então tem esse lado do transcendental também na meditação, nesse livro, e eu acho que é algo que é fundamental. A gente precisa do transcendental, e o mundo está aí com esse sofrimento todo porque a gente está matando o transcendental, a gente está botando o transcendental num lugar comum, que seria assim, essa religião não serve para mim, aquela religião não serve para mim, aquela igreja não serve para mim, mas o transcendental ele vai muito além de uma igreja, de uma religião, de um dogma, né? Ele está muito mais relacionado a esse lado espiritual que todos nós temos e que a gente precisa se reconectar, tá? Aqui um vídeo curto sobre meditações de Marco Aurélio. Eu acho que é uma leitura fantástica para a gente começar bem o ano. E aproveite e se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo, deixa o seu comentário aqui também para a gente ir se falando, tá bom? Uma ótima semana.